Vamos lá, resolvi pegar os livros aqui que eu tenho para ler e já transbordar, já compartilhar com vocês a minha leitura, né? Porque melhor do que a gente ler, a gente ensinar o que aprendeu, porque a gente aprende muito mais. Então deixa um comentário aí, por favor, o que vocês não entenderam, o que vocês querem que eu leia, que eu explique, sabe? Porque isso também ajuda muito no meu aprendizado. Então eu estou compartilhando com vocês, se vocês puderem curtir, comentar, já sabe, né? Não vai doer nem cair a mãozinha. Ajuda nós aqui os livros que eu vou ler. Mito do Empreendedor. Esse livro aqui é um livro caro. Poder do Subconsciente também é um livro caro. Esse daqui é 120 conto. Código do Milhão. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O Antimedo e Os Segredos do Lobo. Então são alguns livrinhos aí que a gente vai ler. O que eu vou fazer? Eu vou colocar todo dia um capítulo de cada livro. 6 vídeos por dia. Vocês acham que é possível? Então vê aí no meu canal, vê se faz sentido para você. Eu vou começar, deixa eu ver aqui, com Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Vamos lá, Joe Dispenza é um cara, mano, estudou bioquímica na Universidade de Rutgers, detém um grau de bacharelado em ciências com ênfase em neurociência. Obteve um título de doutor em quiropraxia na Life University de Atlanta, Georgia. Prosseguiu nos estudos em neurologia, neurociência, função e química cerebral biológica, biologia celular, formação da memória, envelhecimento e longevidade. Para cientista, onde cientistas, pesquisadores e professores apresentados no agraciado filme Quem Somos Nós. Eu ainda não terminei de ver esse filme, mas é top. Dr. Dispenza ministrou palestras em 6 continentes sobre o funcionamento do cérebro humano. 6 continentes, velho. Não são 6 países, tá? Eu nem sabia que tinha 6 continentes. Mentira. Quando estava viajando ou escrevendo, estava ocupado atendendo pacientes na sua clínica quiroprática localizada em Olympia, Washington. Vamos lá, quebrando o hábito de ser você mesmo. Eu tô rápido, porque tem muito livro pra gente ler. E eu quero terminar esse ano ainda. O sumário, né? Apresentação, enfim, o poder do hábito, quebrando o hábito de ser você mesmo, introdução. Parte 1. A ciência de você. O você quântico pega superando o seu ambiente, superando o seu corpo, superando o tempo, sobrevivência versus criação. Cérebro, parte 2. Cérebro e a meditação. 3 cérebros pensam em fazer ser... eu vou começar a ler aqui porque o sumário ouço. Apresentação. Certamente causará espanto no leitor brasileiro, não tão habituado à ampla cobertura midiática de crimes violentos em nossa cidade, saber que, na década de 90, Washington D.C. era considerada a capital mais violenta do mundo. Na época de 90. De 1986 até 1992, a taxa de criminalidade aumentou 77%, 11% ao ano. Ainda mais que o orçamento para combatê-lo fosse mais de 1 bilhão ao ano, ainda que o orçamento para combatê-la, nosso orçamento para combater a criminalidade era 1 bilhão ao ano. Um detalhe curioso, o verão costumava piorar as coisas. Bota fé? Com o calor, as pessoas ficavam mais tempo nas ruas, mais irritadas, e o percentual dos chamados crimes graves, homicídio, estupro e assédio aumentava. E osso, né, brother? Será que a pessoa de roupa de calor... Nossa, que feio isso, né, mano? Foi nesse contexto que, em 1994, um grupo de cientistas e pesquisadores anunciou uma atividade pouco usual que teria resultados ainda menos usuais. 1,9 mil formadores de opinião, cientistas, senadores, políticos influentes e 335 meios de comunicação receberam fax anunciando que, naquele verão, 2,5 mil yogis se reuniram para a atividade de meditação transcendental na capital norte-americana. E, como consequência, o número de crimes graves cairia 20%. Será, mano? 20%? A coisa pegou fogo na CNN, Associated Press, Washington Post, Washington Times, noticiaram os nomes de jornais aqui, né? Noticiaram a promessa. O chefe da polícia de Washington foi à televisão dizer que a única coisa que faria a taxa de criminalidade cair 20% naquele verão seria 30 centímetros de neve. A experiência começou no início de junho
e o número de yogis voluntários foi aumentando gradualmente ao longo das 8 experiências até chegar a 4.000 nas últimas 2 semanas. Caraca, velho. Calma aí. Era pra ser 2.5 mil yogis. Chegou a 4.000 nas últimas 2 semanas. Mano, dá pra fazer isso, hein? Não com yogis. Os pesquisadores foram eufóricos com a possibilidade dos resultados que obteriam. E não era para menos. Quando o número máximo de yogis em atividade de meditação transcendental se consolidou, o número de crimes graves havia diminuído 23%. Era para ser 20, né? A promessa foi 20. A correlação foi tão sólida e a diminuição tão significativa que a probabilidade da consciência seria de 1 em 5 em 500 milhões. Dr. John Hagelin, da Maharishi University of Manager, recebeu em 94 o prêmio do Ig Nobel da Paz pela iniciativa. John Hagelin, da hora, né? Centenas de outros experimentos como esse, realizados em todo o mundo, demonstraram de forma clara e substancial que a consciência humana exerce influência real sobre o nosso propósito, no nosso próprio corpo. Consciência humana exerce influência real sobre o nosso próprio corpo, sobre a matéria e o ambiente. Centenas de outros experimentos como esse, realizados em todo o mundo, demonstram de forma clara e substancial que a consciência humana exerce influência real sobre o nosso próprio corpo, sobre a matéria e o ambiente que nos cerca. Olha a promessa desse livro. Para ela não há limites de tempo e espaço, e o poder da criatividade é tão surpreendente que não sujeita aos paradigmas newtonianos. Quais são os paradigmas newtonianos? Tem nesse livro também. Mano, é cabuloso isso aqui. Ele confronta muita coisa que a gente foi ensinado, né? Para um observador atento, será impossível negar a efervescência de acontecimentos transcendentais e revolucionários que atingiram nosso mundo nos dias atuais. O avanço se deu no conhecimento humano nos últimos 100 anos e é vertiginoso. A impressão que fica é que uma forte transição está em curso. O velho mundo e a velha forma de pensar tornaram-se tão obsoletos que o antigo paradigma é colocado constantemente em xeque pela nova realidade que se descortina. Vivemos o privilégio de ser testemunhas oculares dessa transformação e, ainda assim, muitas vezes experimentamos essa nova esperança e o mundo melhor o efeito corrosivo da rotina cotidiana. Já temos todo o conhecimento necessário para mudar o mundo e levar a experiência de humanidade à sua plenitude, mas ainda vemos a nossa sociedade estagnada em antigos paradigmas. Por quê? Por que não o fazemos? O que nos falta? Se todos os dias tropeçamos em novas evidências de nosso potencial, O que nos falta se todos os dias tropeçamos em novas evidências de nosso potencial enquanto humanidade? Nossa, todos os dias nós tropeçamos em novas evidências de nosso potencial, velho. Real, a tecnologia, a força que o ser humano tem de pensar, de construir novas coisas, né? O potencial enquanto humanidade. Por que não instalamos agora mesmo o que o mestre chamou de reino de Deus no planeta Terra? Por que não viver a plenitude da existência humana hoje mesmo? Cabuloso, né? Isso é um cientista falando, né? Um cara, da ciência. A resposta pode estar dentro de nós de uma forma que jamais imaginamos. Somos viciados em um nível celular em ser quem somos. Estamos tão condicionados ao antigo paradigma que vemos nosso potencial criativo castrado pela corrupção de nosso ânimo, estando anestesiado por uma forma de pensar que já não faz sentido, mas reluta em dar espaço ao novo. Quer dizer que a gente está tão condicionado ao antigo paradigma que vemos o nosso potencial criativo castrado pela corrupção do nosso ânimo. A gente fica desanimado, a gente não cria nada. Isso é muito louco, velho. E ele está querendo desconstruir, está querendo mudar tudo isso com esse livro. Estamos anestesiados por uma forma de pensar que já não faz sentido, mas reluta em dar espaço ao novo.
papel e a proposta de Dr. Joe Dispenza mostram-se fundamentais diante desse quadro. Ele apresenta nesse livro não só o conceito mais atual produzido pela neurociência, como nos leva por uma jornada irreversível de conhecimento sobre o funcionamento de nosso cérebro, nossa mente e a atuação de nossa consciência sobre o nosso corpo, sobre o ambiente e sobre o tempo. Dispenza lembra-nos de que, quando você e eu conseguirmos conectar os pontos do que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade, e quando concedermos a nós mesmos permissão para aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós passará a ser um místico e um cientista em sua própria vida. E enfatiza, os tempos estão mudando. Como os indivíduos despertos para uma realidade mais esplendorosa, somos parte de uma mudança muito mais oceânica. Nossos atuais sistemas e modelos de realidade estão se fragmentando, e é hora de algo novo emergir. Mano, nossos atuais sistemas de modelos de realidade, o atual sistema e modelos de realidade estão se fragmentando, tá tudo quebrando. Modelo de realidade, sabe? Nosso atual sistema está quebrando. O livre do peso de dogmas religiosos e científicos. Livre de peso de dogmas religiosos e científicos, né? Não é religioso nem científico, não tem dogma, não tem... Esse livro pode representar uma semente de um novo mundo a partir da terra fértil da sua própria mente. O novo mundo será inaugurado por novas pessoas. As novas pessoas estão realizadas a partir de uma nova percepção e experiências de si mesma. Boa leitura, viva o novo, abraço grande, sempre avante. Questo è la cosa più importante. Juliano Posati, autor de Data Limite segundo Chico Xavier. Eu vou acabar com o vídeo aqui, tá bom? Amanhã a gente lê o próximo capítulo. Aqui foi só a apresentação e para o vídeo não ficar muito longo. Eu sugiro que você comece também a fazer isso daqui que eu estou fazendo, a começar a ler mais, a desconstruir coisas que tem aí na sua cabeça, né, os paradigmas que a gente tem, e comece a gravar, porque quando você começa a se assistir, você sabe o que você pode mudar, você sabe o que está legal, você consegue se ver, porque às vezes a gente está agindo, está falando, está com uma cara na nossa cabeça, mas na realidade a gente está com outro jeito, sabe? A gente tem um jeito que a gente... quando a gente fala e não está na frente do espelho, está conversando com outra pessoa, a gente tem uma imagem do que a gente está passando. Mas na realidade, quando a gente grava, a gente tem uma clareza de como que a gente está falando, de como que a gente está agindo. E isso é muito importante para o nosso crescimento. Eu sei que esse vídeo pode não estar interessante, pode não estar bem trabalhado, pode ter uma bagunça por aqui, né? Mas aí, conforme for passando, vocês vão ver que vai melhorando, né? E isso é uma curadoria que eu vou fazer. Lá na frente vocês vão ver que os meus primeiros vídeos estavam desse jeito. E eu quero que você também comece a ler na frente das câmeras e compartilhar. Você não precisa mandar para as pessoas que você conhece. Deixa no YouTube, quem tiver que achar, acha, né? Faça esse teste. Porque às vezes você tem timidez das pessoas que você conhece, mas das pessoas que você não conhece, você não tá ligando se elas vão te zoar, se elas vão dar opinião. E muitas vezes elas nem vão te zoar. Eu criei um canal aí e gente que eu nem conheço começou a comentar um monte de coisa legal, sabe? E outra, quando as pessoas estiverem comentando coisas negativas, lembre-se que nem o mestre agradou todo mundo, né? A pessoa que foi perfeita na Terra não agradou todo mundo. Por que você teria que agradar?